Olá pessoal, eu sou a professora Josiane Souza, estou ministrando com vocês o curso Comunidade, Território, Políticas Sociais e estamos iniciando a nossa segunda aula. A nossa segunda aula, ela vai se iniciar fazendo uma recuperação daquele trabalho que eu deixei para vocês. Daquele trabalho prático de campo que vocês ficaram de trazer uma produção. E eu espero que tenha sido muito produtivo. Partindo desse trabalho, né, e daquele ponto que eu já havia destacado com vocês, da importância de estarmos realmente comprometidos com essa produção de conhecimento, de estar fazendo os registros, eu penso que um ponto desse trabalho, ele fica para a gente, se a gente for fazer uma reflexão, se a gente for trazer um feedback, que é, na verdade, a gente está rompendo com aquela visão incompleta, né, de território. E a gente está pensando, como o Milton Santos fala, o que fica de permanente quando a gente pensa no território? E o que a gente tem de permanente, na verdade, é o quadro da nossa vida. É o quadro de vida, né, das pessoas que ocupam esse território. Então, pensando um pouquinho nisso, né, nesse quadro permanente, que é o quadro de vida das pessoas que ocupam o território, eu queria fazer um convite para o entendimento disso, de como é importante que a gente tenha um entendimento desse quadro de vida, né? Por quê? Porque quando a gente reflete sobre isso, a gente está fazendo um movimento de romper com a alienação. Somente conhecendo esse quadro de vida, a gente rompe com a alienação. E, na verdade, assim, esse entendimento, ele repele toda aquela noção que é uma noção do espaço banal. Né? O espaço banal é restrito, ele está indo, na verdade, a gente tem que deixar de lado essa noção e se pautar numa noção de território, num conceito que traz para a gente uma noção de rede. Então, olha que interessante, né? Nós chegamos até aqui, argumentamos pontos muito interessantes na aula 1 para que a gente pudesse ampliar nosso olhar sobre o conceito território. Hoje a gente se debruça, né, numa posição de recusa, né, dessa interpretação, dessa visão de território de forma incompleta. A gente está aí fazendo um compromisso, um movimento, né, de se atrelar ao conhecimento do quadro de vida daquela população que ocupa esse território, né? Então, conjugando o social, o território e essa vida em ebulição que está nesse território. E esse momento tão importante, né, para a gente, é porque nós temos compromissos nos espaços socioocupacionais que nós ocupamos, sejamos como agentes governamentais ou como pessoa que está ali, né, dentro de uma associação de moradores, dentro de um grupo de jovens, dentro de um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, ou dentro de qualquer outro espaço, né, naquele território que venha a ser um espaço mobilizador. Então, olha a importância de estarmos refletindo, né, sobre o território nessa outra perspectiva. Então, assim, a gente falou um pouquinho sobre o nosso trabalho, deixado esse trabalho prático de campo, né, esse feedback desse olhar que nós traçamos. E aí, trazendo esse movimento do território, eu trouxe aqui alguns pontos de reflexão. Processo de resistência. O que o território tem a ver com esse processo de resistência? Vamos lá. Quando a gente pensa no território e o processo de resistência, a gente tem aí uma compreensão de uma contradição vivida dentro desse território. Quer dizer, esse território não é um território feito por classes iguais. Então aí a gente tem no território uma luta de classes. E aí, assim, de repente a gente pensa, mas como assim, né? Uma luta de classes? Não vejo nenhuma luta. Muitas vezes é tão velado
né? Mas a gente tem que entender que isso permeia esse território. E aí, assim, quando a gente pensa nessa luta de classes, é para que a gente possa compreender que a gente precisa romper com essa alienação para entender que a forma como a sociedade ela está organizada, ela é, na verdade, uma organização que está produzindo desigualdades. Então, a partir do momento que eu tenho um grupo menor, né, vivendo com condições plenas, com acesso a todos os serviços, e eu tenho uma grande maioria da população em uma condição contrária, a partir daí eu tenho que me questionar que lugar é esse que eu estou ocupando, que organização societal é essa tão desigual. E aí, assim, o risco dessa alienação é de você se perceber nessa sociedade e falar assim, mas a sociedade é assim, sempre existiu ricos e pobres. Sempre foi assim, sempre vai ser. Isso aí é um erro, é um fatalismo, né? É um conformismo. E nós precisamos nos organizar, né? Precisamos adquirir esse conhecimento para entender que não é assim. Existe toda uma formação sócio-histórica do nosso país que fez com que as classes fossem perpetuadas dessa forma, né? Um pequeno grupo dominando e com muito acúmulo, né, de dinheiro, e do outro lado, os trabalhadores, que só detêm a força de trabalho. Então eu me pergunto, de que lado que eu estou? Quem sou eu nessa sociedade? Quem sou eu nesse meu território? Como que eu percebo essas relações no meu território? Essas lutas de classes estão claras para mim? Porque se eu tenho um grupo de pessoas, né, vulneráveis, que elas estão ali passando fome, elas não estão lutando para sobreviver um dia de cada vez? Então, assim, essa síndrome, né, que eu costumo chamar, Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, isso não existe. Então, o primeiro ponto que a gente tem que compreender é isso, que essa construção histórica, para que ela seja reformulada, né, a gente tem aí que correr atrás de muitos danos, muitas sequelas desse processo histórico que vem se perpetuando até hoje, lá desde o período da colonização, certo? Então, assim, isso tudo é muito importante para que a gente possa compreender, né, e valorizar o processo de mobilização. Porque tudo que a gente tem hoje, como eu já falei, não foi algo concedido, mas um processo de reivindicação, de luta, de organização dos movimentos para chegar até o que a gente tem hoje. Então, assim, é muito interessante que a gente pense nisso. Veja, perda do sentido da existência individual e coletiva. Quando eu, como trabalhadora, eu sou classe trabalhadora, eu vendo a minha força de trabalho para eu poder sobreviver. Então, assim, quando eu não me percebo como trabalhadora, eu não me enxergo, e aí eu não, no coletivo, eu também não me reconheço enquanto classe, facilmente eu acabo reproduzindo os interesses que, na verdade, não são os interesses da população ao qual eu deveria servir. Então, quando eu falo isso, é para que a gente possa compreender que o nosso posicionamento é sempre a favor da população, dos nossos usuários, e aí não é forjar um tipo de postura que serve institucionalmente, mas que tem assim um compromisso de servir, né, de acordo com os serviços com qualidade, prestados com qualidade, diante daquilo que o usuário está solicitando, ou a partir da análise que nós fazemos como profissionais, identificamos as demandas e devemos prestar os devidos encaminhamentos. Então, assim, a gente não pode correr o risco dessa alienação para que a gente perca a nossa identidade e que a gente não se reconheça, né, nesse espaço que nós ocupamos como um espaço que precisa ser realmente um espaço transformador da vida daquele sujeito.
E aí, assim, a relevância do papel da ciência, da tecnologia e da informação. Veja bem, não é o meu achismo, não é o meu senso, os meus preconceitos definidos que vão dizer o que é certo ou errado. Não, existe ali todo um depósito de saberes, que são saberes construídos cientificamente, né? E que aí a gente tem hoje a possibilidade de ter, né, esses dados, essas informações circulando, e aí com o compromisso da veracidade dessas informações, porque quem na verdade detém informação, quem detém o conhecimento, detém o poder. Então veja bem, se os nossos usuários eles chegam aos serviços, né? Se nós conhecemos ali um grupo da população, um recorte que a gente consegue identificar como vulneráveis, que não têm o conhecimento, por exemplo, dos seus direitos, e muitas vezes quando eles acessam os serviços, eles acessam na perspectiva de estar pedindo algo, é uma postura que a gente tem que trabalhar com esses usuários para que eles se percebam ali enquanto sujeitos de direitos. Então, essa informação, né, essa ação de cunho socioeducativo, ela é inerente ao nosso fazer profissional. Nós precisamos ter esse compromisso de fazer valer e fazer romper. Eu acho que essa seria o nosso grande desafio e provocação, a postura muitas vezes como que as pessoas que demandam um serviço, elas são vistas diante desses serviços como pedintes, e elas não são pedintes, né? Elas são, na verdade, usuários que estão ali para usufruir de um direito esse que é dever de Estado, certo? E aí, nesse contexto, quando a gente faz essa reflexão, a gente se pergunta sobre quais são os limites da democracia diante das políticas implementadas no nosso país. E aí eu coloquei ali o neoliberalismo. Obviamente, a gente não está aqui para fazer, né, um discurso sobre o que vem a ser exatamente essa política neoliberal, mas a gente precisa compreender que o nosso país, na década de 90 especificamente, quando ele passa por essa reestruturação produtiva, né, é muito importante que a gente entenda que a forma como as políticas neoliberais foram implementadas aqui são políticas qual é a vertente defendida por essas políticas? Na verdade, a gente acaba tendo um Estado bem enxuto para o social, que não se responsabiliza pelas respostas às diferentes expressões da questão social. Então, a gente tem ali um Estado que está se desresponsabilizando das expressões das vulnerabilidades apresentadas em determinados territórios. Por isso é importante que a gente faça valer e compreenda essa dinâmica. Veja bem um exemplo. Quando a gente faz esse resgate, eu falei esse corte temporal da década de 90, a gente vinha num movimento de muitas conquistas e assim as conquistas elas aconteceram e foram importantes. Mas ao mesmo tempo que caminhávamos num movimento de conquistas, existe um movimento também puxando para trás. Então veja, isso é uma luta de classes. Né? A gente tem que se perceber nesse movimento. Então, assim, a gente luta por direitos, pela efetivação dos direitos, e ao mesmo tempo existe um movimento que vai cerceando a efetivação desses direitos. Olha um exemplo muito interessante para a gente refletir. Em 2016, a gente teve a emenda constitucional no 95. O que foi isso, o teto de gastos? O que esse teto de gastos significou? Um congelamento por 20 anos da financiarização, né, das políticas, sobretudo da Seguridade Social, especificamente saúde, assistência. Então eu pergunto para vocês, como é que nós vamos avançar se eu tenho esse prejuízo, se eu tenho esse congelamento? Inclusive, uma das lutas, uma das reivindicações é contra essa emenda constitucional, né? A gente não pode congelar aquilo que, na verdade,
faz com que se efetive a proteção. E justamente num contexto de Estado, onde nós precisamos realmente ter a efetivação desses serviços, porque a gente percebe, por exemplo, uma gama de desempregados, a gente percebe essas vulnerabilidades sociais, de alguma forma, no contexto da pandemia, se exacerbaram demais. Então, a gente precisa rever, a gente não pode lidar com essa restrição, porque isso vai totalmente contra, né, o que se espera como proteção. E aí são os limites que a democracia enfrenta, né? A gente precisa pensar que isso vai na contramão daquilo que a gente defende. Um ponto muito importante que eu gosto também de sinalizar, né, para falar dos limites da democracia, quando eu cito esse tipo de restrição, é para falar de como a participação é importante, de como a participação da sociedade civil é importante. E aí, assim, os agentes governamentais, sociedade civil e agentes governamentais, na verdade, eles estão ali partilhando poder. Então, assim, é importante que a gente esteja ali para avançar, né, na formulação e na implementação das políticas públicas. E aí a gente tem que pensar em construção de novas alternativas, de novos horizontes. Quer dizer, eu estou falando de um engajamento. E esse engajamento, né, ele se dá, na verdade, quando a gente ocupa determinados espaços. E aí sejam fóruns participativos, da categoria ou não, fóruns deliberativos, a partir do momento também que muitas vezes você recorre ao judiciário, ou você acaba conduzindo negociações, né, através de gestores da política. Então, assim, é muito importante que a gente se perceba nesse movimento, né, de dar voz, de chamar para participar, de trazer para esse nosso usuário essa compreensão de que ele detém direitos e que há uma alternativa nesse caminhar para um espaço coletivo onde ele deve participar e colocar aquilo ali, né, como uma identidade dele, uma identidade daquele grupo que ele representa. Eu acho muito interessante que muitas vezes as pessoas falam: mas ele só quer uma cesta básica, pede em outro lugar. Não, mas a cesta básica é um benefício eventual, né? Ele não está pedindo nada. A gente precisa compreender o que está posto para não estabelecer julgamentos e critérios que, na verdade, causam uma verticalidade nas relações. O que a gente pretende aqui é trazer as relações de uma forma horizontal, porque somente dessa forma, somente nesse caminhar, a gente consegue pensar em todo aquilo que foi materializado lá na Constituição de 88. Então, assim, os ganhos estão aí, mas o retrocesso ele também vem, e a gente, enquanto sociedade civil e categoria organizada, e usuários todos juntos no mesmo movimento, se identificando, né, nesse movimento de luta e de classe, tem que fazer valer a efetivação desses direitos. Então, assim, fica aí para começar a nossa segunda aula, toda essa proposta, né, de estar se aproximando nessa construção com os nossos usuários, nessa perspectiva, né, de reconhecer os saberes, de valorizar o que eles trazem, essa potência. Sem isso, sem o girar dessas informações, a gente fica muito ainda na questão do favor, do assistencialismo, né? Isso, na verdade, não garante direitos. Isso não garante direitos para a população, ok? Então, assim, espero que o trabalho realmente tenha trazido frutos de muita reflexão para vocês. Para finalizar aí o tema, essa discussão, né, do Milton Santos, achei muito interessante trazer um exemplo que ele deu quando ele fala dessas alternativas. Primeiro, ele destaca, né, no texto que vocês fizeram a leitura,
As uniões horizontais, elas podem ser ampliadas mediante as próprias formas novas de produção e de consumo. A maneira como produtores rurais se reúnem para defender os seus interesses, o que lhes permitiu passar de um consumo puramente econômico, necessário às respectivas produções, e a um consumo político localmente definido e que também distingue as regiões brasileiras uma das outras. Devemos ter isso em mente ao pensar na construção de novas horizontalidades que permitirão, a partir da base da sociedade territorial, encontrar um caminho que nos libere da maldição da globalização perversa que estamos vivendo e nos aproxime da sociedade, de construir uma outra globalização capaz de restaurar o homem na sua dignidade. É um grito, né? Um grito do território, esse chamamento. Então, eu acho muito bacana, e aí eu me remeto também, complementando, corroborando, né, com o Milton Santos, com a fala de um jornalista que eu gosto muito, que é o Vladimir Herzog. Ele fala, né, quando nós perdemos a capacidade de nos indignarmos com as atrocidades praticadas contra outros, perdemos também o direito de nos considerarmos seres humanos. Então, vamos exercitar, né, a nossa rede, vamos exercitar, né, as nossas relações nas construções dessa horizontalidade, nos percebendo nesse processo do mesmo lado, né, reconhecendo o outro nesse processo de luta, né, enquanto classe trabalhadora. E aí eu faço, a partir daí, um ponto de reflexão para a gente se debruçar sobre essa proposta da nossa segunda aula, que tem a ver com a discussão do espaço urbano. Quando a gente fala no espaço urbano, né, a gente pensa, de repente, um lugar maravilhoso. O que vocês pensam de um espaço urbano? Quais são as nuances que atravessam essa compreensão de espaço urbano? Um ponto principal para que a gente possa perceber esse espaço urbano é a segregação socioespacial. Então, assim, a gente pensa, de um lado, em áreas urbanas que são muito valorizadas, que se supervalorizam, né? E a gente tem, do outro lado, os trabalhadores alocados nas periferias das cidades. E aí, essas lutas são travadas nos espaços urbanos cotidianamente. Então, vamos refletir um pouco sobre isso? Vejamos. Eu tenho um espaço urbano, vamos dar um exemplo da Zona Sul do Rio de Janeiro. E aí, assim, de que forma que eu posso, enquanto classe trabalhadora, facilmente adquirir uma moradia, né, uma casa, um apartamento na Zona Sul? Não é algo fácil, porque é super valorizado. Então, a gente tem aí um exemplo dessa segregação socioespacial. A gente observou que os detentores, né, de capital, de dinheiro, eles vão estar sempre nos espaços mais privilegiados, enquanto a classe trabalhadora, ela acaba ficando nos piores lugares. Por que eu digo piores lugares? Quando eu penso nos meios, né, de produção e reprodução dessa força de trabalho. E aí eu uso nas piores condições, né, de trabalho, de locomoção, e às vezes eu vou pegar 2, 3 ônibus, eu vou pegar um ônibus, o metrô e o trem para chegar no trabalho. Olha que contradição. Se a pessoa que mora mais próximo na Zona Sul do trabalho, não seria interessante que a oferta de transporte fosse mais favorecida no lado contrário?
Então, como pensar essa segregação socioespacial? Então, veja bem, eu tenho uma concentração de riqueza, mas essa riqueza não é apenas aquele acessível à questão do dinheiro, mas tudo aquilo que está naquele território se torna mais facilmente para aquelas pessoas que estão ali, porque ali se concentra os investimentos em educação, transporte, lazer. Isso é uma contradição muito perversa. Essa segregação socioespacial é muito perversa. Quem detém o poder do dinheiro também vai deter, né, o privilégio de usufruir mais facilmente daquilo tudo que é melhor organizado nessas áreas supervalorizadas. Então a gente não tem que fazer um chamamento para que esses outros serviços sejam de fato estabelecidos de acordo com a demanda dessa população que se encontra nos outros territórios. Aí um exemplo, transporte. Como que essas pessoas vão se locomover? Se elas vão espremidas dentro do metrô, do trem. Então, olha que coisa assim que parece que passa despercebido, mas quando a gente para pensar na lógica, a gente vê tão latente essa segregação socioespacial, né? E aí, assim, a gente tem que lutar por isso, por melhores condições de transporte, de moradia, infraestrutura, hospitais. Então, assim, toda essa rede de serviços, ela não pode se concentrar apenas nos espaços privilegiados. A gente tem que reconhecer cada território de acordo com as suas vulnerabilidades e dizer, peraí, a gente precisa investir mais aqui. Então, assim, quando a gente pensa nessa vulnerabilidade, a gente não pode pensar só em um item que vá dar conta da demanda daquele sujeito. Mas a gente tem que perceber aquele sujeito na sua totalidade social. A gente tem que perceber aquele sujeito que precisa de uma moradia, ok, mas ele precisa de trabalho, de moradia, de saúde, de educação, para que ele possa vivenciar a sua totalidade social plenamente, né? Senão ele vive aí o tempo todo cerceado de alguma limitação, e é isso que eu quero chamar a atenção para vocês, é que vocês possam perceber o espaço urbano, essa segregação socioespacial e a forma perversa como vem se reproduzindo a imposição, né, de que determinados grupos ocupam um espaço territorial e outros vão ocupar sempre um outro espaço territorial. Isso é um ponto muito importante para que a gente tenha a sensibilidade do nosso olhar de se posicionar cada vez mais fortemente junto com esses sujeitos para que, de fato, eles tenham acesso de forma completa, né, a todas as políticas públicas que se façam necessárias para que ele possa exercitar a sua vida com dignidade. Dito isto, eu quero fazer aqui uma citação de Karl Marx. Karl Marx nasceu em 1818. Karl Marx foi filósofo, historiador, sociólogo, jornalista. Então, assim, eu achei tão interessante trazer isso aqui para que a gente possa refletir. É de uma vivência tão lá atrás, mas ele traz uma fala, né, uma aproximação tão forte com a nossa realidade, que eu digo que se não fosse pelos meios de transporte que ele citou, parece até que ele está falando desse momento atual que nós estamos vivenciando, certo? Então ele diz assim, qualquer observador, né, desprevenido percebe que quanto maior a centralização dos meios de produção, tanto maior o amontoado correspondente de trabalhadores no mesmo espaço. E, portanto, quanto mais rápida a acumulação capitalista, tanto mais miseráveis as habitações dos trabalhadores. Os melhoramentos urbanos, né, que acompanham o progresso da riqueza
a demolição de quarteirões mal construídos, a construção de palácios para bancos, lojas e etc., o alargamento de ruas para o tráfego comercial e para as carruagens de luxo, o estabelecimento de linhas para bondes e etc., desalojam evidentemente os pobres, expulsando-os para refúgios cada vez piores e mais abarrotados de gente. Nossa, que pertinência, né? Se não fosse por ele ter citado esses meios de transporte, eu acho que ficaria muito, muito atual. Então, essa é uma reflexão para que a gente precise realmente trazer para a gente um olhar sobre quando a gente fala dessas lutas necessárias do cotidiano, que a gente perceba essas lutas, que a gente às vezes pode olhar e pensar assim, tá tudo bem, tá, né, essa harmonia, esse senso comum de que tá tudo fluindo bem, mas a gente tem que ter um incômodo, a gente tem que se sentir provocado, né? Assim, eu gosto muito de trabalhar nas minhas aulas esse lado da inquietação. Se você entra numa sala de aula e você sai sem nenhuma pulga atrás da orelha, peraí, a gente tem aí o conhecimento, mas vocês também são detentores de conhecimentos, é uma troca. Então se sintam provocados a refletir, né, e a pensar de que forma as ações humanas, e aí somos nós, né, de que forma as nossas ações, elas também têm a ver, né, com essa engrenagem aí que a gente está vivendo, ok? Então eu trago um pouquinho aqui para a gente pensar a nossa realidade brasileira. E aí, interessantemente, eu trago alguns dados do IBGE, tá? Do censo do ano passado, de 2022, que já vem destacando para a gente nessa alta densidade populacional. Então, a população do país ela chegou a mais de 203 milhões de pessoas. Quer dizer, um alto grau de heterogeneidade e desigualdade socioterritorial presente entre os seus 5.568 municípios, aí contando com o Distrito Federal e o Distrito de Fernando de Noronha, são 5.570, né? Olha que interessante. Quase a metade desses municípios, eles têm até 10 mil habitantes. Em contrapartida, as pessoas estão concentradas em centros urbanos acima de 100 mil habitantes. Quer dizer, a maior parte da população do país, mais de 50%, ela habita apenas 319 municípios. A gente não precisa refletir sobre isso? O que faz com que aconteça esse movimento? O que faz com que as pessoas vivam tão aglomeradas nos centros urbanos? As oportunidades de trabalho? A sobrevivência? O que acontece? O que vocês pensam sobre isso? É um ponto a gente refletir. Isso aí é um olhar que não pode passar despercebido. E às vezes a gente não se dá conta da forma como a população está organizada no território, né? Então, o Sudeste, ele segue sendo a região mais populosa do país, né? Com mais de 84 milhões de habitantes. Esse contingente, ele representa mais de 40% da população brasileira. Então, os estados de São Paulo, Minas e Rio, eles seguem sendo os estados mais populosos. Quando a gente pensa na população do estado do Rio de Janeiro, a gente tem aí um dado muito interessante, que também é para a gente refletir, né? O estado do Rio de Janeiro, se a gente observar aqui os dados do último censo, nós vamos ver que passou de 15.989 para 16.054. Mas quando a gente pensa no município do Rio de Janeiro, a gente vai observar que a população teve um decréscimo, ela diminuiu.
Então era 6 milhões e passou 6.320.000, passou para 6.211.000. Olha que outro dado interessante para a gente observar quando a gente está falando de território, né? Por que será que o município do Rio, mais de 100 mil pessoas saíram do município? Não é interessante para que a gente possa pensar isso? Então, assim, veja que em 12 anos, o aumento no município ele foi de 0,40%. Mas quando a gente pensa na nossa capital, aqui o Rio de Janeiro, o município, a gente teve uma perda de pessoas de mais de 100 mil habitantes. Será que a população está buscando essa saída porque está buscando uma melhor qualidade de vida? O que será que tem no município que não está agradando? E aí, assim, eu fiz uma pesquisa, um levantamento, para que a gente possa refletir que no município, as cidades que perderam mais pessoas também, São Gonçalo, né, os municípios de São Gonçalo, Nilópolis, Petrópolis, Duque de Caxias, Barra Mansa e São João de Meriti. Então, das 20 cidades com maior queda percentual da população, esses municípios se destacam. Então, a gente tem aí a capital, né, o município teve uma perda de 2010 para 2022, e a gente tem todos esses outros municípios, essas cidades aí, que também tiveram esse decréscimo. E eu pergunto, o que está acontecendo? O que faz uma pessoa sair do seu território e ir para outro? Será que a violência é um ponto? Será que o fato de estarmos tendo uma população mais envelhecida é um outro aspecto? Como é que vocês percebem isso no território de vocês? Como que vocês conseguem pensar esse espaço urbano de vocês? A gente não pode simplesmente, e olha que esses dados, eles na verdade são sempre deficitários, né? A gente sabe que os números, eles ainda teriam muito mais, eu acredito, a se dizer com os números, porque não há esse alcance de tudo que seria para ser exposto aqui. Eu sempre penso que a gente não tem que pegar um número e apenas pensar, subiu, diminuiu, mas pensar o que está por trás da informação desse número. Porque quando a gente pensa as políticas públicas, a gente não pensa só em números. Também em números, mas a gente tem que pensar com qualidade, né? A gente tem que pensar o que esses números representam. Então, acho muito interessante a gente pensar na constituição do todo do país, compreender, né, esse aglomerado de pessoas, onde a maior parte da população está em um pouco mais de 300 municípios, entender por que está acontecendo esse movimento de saída das pessoas no município do Rio, em algumas outras cidades, o que essas cidades teriam em comum para que pudesse se justificar, de repente, essa queda, né, esse percentual de saída de habitantes desses espaços. Então, é um ponto para que vocês possam levar com vocês, para vocês olharem para o município onde vocês se encontram, para a realidade onde vocês se encontram. Eu tenho aqui uma proposta a partir dessa fala, que é uma proposta da gente estar pensando o nosso território, cada um de vocês nos seus respectivos, né, espaços, levando em consideração uma citação que a gente já falou, já citou da Dirce Koga, né? A gente já mencionou essa autora aqui, né, assistente social, professora. Ela fala: o território como chão concreto das políticas, a raiz dos números e a realidade da vida concreta. Considerando o fragmento acima, reflita sobre a realidade do seu território, descrevendo os dados do último censo, mas, sobretudo, interpretando, né, o que esses dados revelam
para a realidade da vida coletiva e para pensar os serviços que são necessários no território. Então vamos lá para o seguinte exercício. No seu cotidiano, você, para se locomover, você tem transporte? A linha de transporte te atende, que é ofertada de transporte público te atende? Quais são as condições que você se locomove? Você se sente seguro? Você tem um serviço, um centro de referência da assistência social que te atende? Você consegue inserir, se for necessário, seu filho, um parente, uma criança numa escola, numa creche? Você tem um hospital para te servir? Você tem acesso a uma clínica da família? Então veja, qual é o trabalho aqui que vocês vão ter? Vocês vão fazer uma pesquisa de dados, ok? Mas quando vocês fizerem um levantamento desse perfil, né, de cada espaço que vocês estão, que vocês possam refletir sobre esses números, levando esse número para a vivência de vocês lá no chão do território, se perguntando de que forma que você percebe esses serviços. Uma sugestão, né? Façam registros dos dados. Ok. Registrem, façam a pesquisa. Pega uma cartolina, coloque o território de vocês no meio e coloque setinhas apontando, façam um mapeamento de tudo que no cotidiano vocês demandam enquanto serviços úteis e necessários para que vocês possam viver bem. Pensem em você. Pensem na realidade de algum outro grupo populacional que chame a atenção de vocês aqui nesse momento. Descrevam a realidade de vocês, mas descrevam também, atribuam esse olhar não só para a sua realidade, mas pense no outro próximo, no outro vizinho, no outro que tem algum tipo de necessidade, né? Numa pessoa com deficiência, num idoso. Então, vejam, não é um olhar só para dentro, é um olhar para o todo. É para que vocês pensem essa totalidade social, ok? Então, fica aqui, né, o nosso compromisso de elaborar da melhor forma possível esse trabalho prático de campo, que ele seja proveitoso, que ele seja reflexivo, que ele seja crítico e construtivo, para que de alguma forma essas informações possam ser, né, elaboradas por vocês, mas que ao mesmo tempo, em algum outro espaço, seja possível vocês falarem: peraí, olha, eu estudei sobre essa realidade, eu estudei sobre esse espaço aqui, eu percebi essa segregação socioespacial, eu percebi esses limites que estão aqui no que se refere aos serviços úteis e necessários para o cotidiano, né, e uma vida com dignidade no território. Ok? Então, pessoal, fica meu agradecimento mais uma vez. Quero ressaltar aqui as referências bibliográficas que vocês vão encontrar disponíveis, tá, no material que vocês vão estar recebendo. Não se isentem, né, de se debruçar sobre a leitura, de se aproximar da legislação, do que vocês acham que, nunca ouvi falar sobre isso, gostaria. Poxa, emenda constitucional 95 de 2016, poxa, o que é isso? Vai lá, pesquisa, procura saber o que é, ok? Lembre-se que a informação, ela é um poder, ok? E a informação, ela não pode ficar só para dentro. Essa informação, ela tem que circular. Vocês são detentores, né, de uma educação popular que precisa circular no território de vocês. E é por isso que a gente está aqui junto fazendo essa reflexão, essas provocações. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos continuar
na próxima aula, tá? Bom estudo, um abraço, tudo de bom. Beijo.